Estamos na aula 13. Beleza. Bom, pessoal, então na aula de hoje, a gente já está terminando o conteúdo. Então, na aula de hoje, a gente vai ver mais alguns testes de hipótese. Eu vou comentar, e eu pretendo comentar bem brevemente, sobre uma coisa chamada hipótese nula composta, tá? Só para vocês saberem do que se trata, porque dependendo, às vezes, a pessoa escreve a hipótese nula de uma forma um pouquinho diferente. Mas a gente vai ver que o teste é equivalente, num certo sentido, aos testes que a gente já vem fazendo, tá? Onde a hipótese nula contém só a igualdade. E a gente vai falar também, numa segunda parte da aula, sobre teste de Q quadrado para distribuições. Esse teste Q quadrado para distribuições eu coloquei recentemente, coloquei sobre esse conteúdo no fim de semana, com base no que vocês me mandaram sobre testes para equilíbrio de Heisenberg, que vocês veem aí na matéria de evolução. Aí eu decidi falar sobre esse assunto porque é exatamente esse teste Q quadrado que vocês vão usar lá nessa disciplina, ele é um teste que a gente tem condição de ver ele aqui na disciplina de estatística e entender da onde que sai o teste, tá? Porque aí quando vocês forem fazer lá na aula de evolução, vocês já vão saber, assim, tipo, eu já vi esse teste lá na estatística. E aí lá vocês vão ver de uma forma um pouco mais aplicada, né, claro, falando mais sobre os aspectos da biologia. Mas eu achei interessante porque dá para mostrar aqui para vocês, do ponto de vista estatístico, da onde que vem o teste e como você faz o teste, tá? E eu vou colocar também, eu vou fazer uma aplicaçãozinha usando as equações de equilíbrio também, tá? Então, vamos lá. Nessa primeira parte, a gente vai falar sobre hipótese nula composta, né, e o que isso quer dizer. Lembra que as hipóteses nulas que a gente via era sempre algo do tipo μ igual a 35, ou então, no caso de proporção, era P igual a meio, né? Então, a hipótese nula sempre tinha igualdade, né? Isso a gente chama a hipótese nula, quando ela vem com a igualdade, a gente chama de hipótese nula simples, tá? Porque só tem um caso dentro da hipótese nula. Bom, também existe o caso da hipótese nula composta, tá? Vou até colocar aqui do lado para a gente não esquecer dos exemplos, né? Então, uma hipótese nula simples seria algo do tipo μ igual a 35, ou então algo do tipo H0 diz que P é igual a 0,3, tá? Então, isso é H0 simples, porque só contém um valor na hipótese nula. Mas a gente também pode ter o que a gente chama de hipótese nula composta, que é algo assim, ó, menor ou igual a 35 versus H1 maior que 35. Ou então a gente pode ter algo do tipo H0 P menor ou igual a 0,3, H1 P maior do que 0,3. Então, nesses casos aqui, a gente diz que H0 é composta, tá? Ela é composta de mais de um valor, por isso tem esse nome, tá? Então, tem essa diferença, né? Aqui, se eu fosse fazer o par de hipóteses, o H1 seria μ maior do que 35. Isso aqui, pessoal, tudo unilateral, tá? Ao invés de ser teste bilateral. Então, coloquei esses dois exemplos aqui para vocês, aqui e aqui. Então, tem gente que escreve assim, tá? Ao invés de colocar igualdade, coloca menor ou igual. Ao invés de colocar igualdade, coloca menor ou igual, tá? Por que algumas pessoas gostam de escrever assim? Gostam de escrever assim porque isso vai englobar todos os casos possíveis, tá? Não tem como ser o valor de μ não está contemplado em uma dessas hipóteses. Enquanto que aqui
valores de μ menores do que 35 não estão contemplados, tá? Aqui, valores de P menores do que 0,3 não estão contemplados em nenhuma hipótese. Tá? Então, tem gente que gosta de escrever desse jeito, porque aí todos os valores possíveis estão explicitamente englobados, tá? Então, isso é o que a gente chama de hipótese nula composta, e a gente vai ver que essas hipóteses compostas, o teste de hipótese que a gente vai fazer para esses dois casos, né, vai ser o mesmo que a gente faria para cá. Então, na verdade, não vai mudar muito, vai ser meio que ao gosto do freguês, né? Como a pessoa preferir escrever, ela pode escrever e não vai mudar nada, tá? Vai ter uma sutil diferença, mas a gente vai entender melhor, tá? Então, considere esse exemplo em que uma empresa produz cabos náuticos, tá? E o fabricante garante que a carga de ruptura média de todos os cabos que ele produz é de pelo menos 90 quilos. Tá? Um potencial consumidor interessado na compra de grande quantidade do produto decide fazer ensaios de carga de ruptura com 20 espécimes, ou seja, com 20 cabos, obtendo uma média amostral de 84 e um desvio padrão de 10. Com base na amostra, podemos concluir que a carga média de ruptura de todos os cabos produzidos pela empresa é inferior aos 90 kg divulgados. Tem uma aranhazinha passando aqui na parede. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer esse exercício para a gente poder ilustrar. Tá? Então, só vou colocar aqui botar aqui as informações. Então, vamos lá. O fabricante garante que a carga de ruptura média de todos os cabos é de pelo menos 90 quilos. Então, o fabricante fala assim, olha, os meus cabos aguentam pelo menos 90 quilos. Ok. Os meus cabos aguentam mais do que 90 quilos de peso sem romper, tá? E em H1, eu tenho que, na verdade, aguenta menos, tá? Então, isso aqui é típico, né, de problemas onde trata de produção de alguma coisa por uma empresa. A empresa vai falar que ela produz com uma certa eficiência, né, o produto dela, com um certo grau de qualidade, e a gente vai testar se o grau de qualidade, na verdade, é inferior. Tá? Então, ele diz assim, pelo menos 90 quilos o cabo aguenta, ele vai aguentar 90 quilos no mínimo. Né? E aí, a hipótese alternativa, que está relacionada a um erro de especificação do fabricante, é que, na verdade, aqueles cabos aguentam menos de 90 quilos. Aí ele foi lá e coletou a amostra, né? Ele coletou um X barra igual a 84,1, um desvio padrão amostral foi de 10 e quantos cabos? N era igual a 20. E ele quer testar, né? Com base na amostra, podemos concluir que a carga média de ruptura de todos os cabos produzidos é inferior aos 90? Então, ele quer testar essa hipótese aqui. Ele botou algum nível de confiança? Não, nível de significância não. Deixa eu ver se na resolução que eu tenho aqui, eu especifico qual o nível de confiança. Eu não coloquei. Mas tudo bem, então vamos seguir por aqui. Então ele quer testar se o Mi é menor do que 90 ou não. Então vamos lá, pessoal. A probabilidade do erro do tipo 1, ela é definida como alfa, que é igual à probabilidade do erro do tipo 1, e o erro do tipo 1 significa o quê? Significa rejeitar H0, dado que H0 é verdade. Né? Bom, rejeitar H0 significa dado que o X barra pertence à região crítica, ou dado que T pertence à região crítica, tá? Onde essa região crítica aqui vai ser diferente dessa, tá? Porque vai depender de como eu tiver, de qual é a estatística que eu estou falando. Se eu estiver falando de X barra, essa região crítica vai dar uma coisa. Se eu estiver falando de T, essa região crítica vai dar outra coisa, tá?
Mas a gente pode fazer o teste tanto em termos de x barra quanto em termos de t. A gente vem fazendo sempre em termos de t, tá? Porque eu acho mais fácil e faz menos conta. Mas a gente pode fazer com x barra também. Aí aqui só a gente vai fazer o exercício mais como uma forma de ver que a hipótese nula composta é equivalente à hipótese nula simples. O teste vai dar o mesmo, tá? Então, para produzir esse argumento, a argumentação fica mais simples se eu olhar em termos de x barra ao invés de olhar em termos de t. Tá? Então, é isso que significa, tá, pessoal? O alfa, que é a probabilidade do erro do tipo 1, é igual à probabilidade de x barra pertencer à região crítica, isso significa rejeito H0, e dado H0 significa o quê? Significa que o valor de μ é um dos valores em H0. Aí começa o problema, né? Porque se a minha hipótese nula é composta, ou seja, tem uma desigualdade aqui, quando eu digo dado H0, eu não sei qual é o valor de μ. Eu não sei qual é o valor de μ. Eu só sei que ele é ou 90 ou ele é maior do que 90. Mas eu não sei exatamente. Então, como que a gente calcula essa probabilidade ali em cima se existem infinitos valores de μ em H0? Né? Então, esse é o problema, né, pessoal? Porque a distribuição de x barra, a gente viu que é aproximadamente normal, com média μ e variância sigma 2 sobre n. Né? Então, o que eu fazia? Eu fazia o seguinte, né? Quando a gente escrevia isso, eu escrevia aqui em cima, sob H0, e aqui, no lugar de μ, eu vim aqui na hipótese, porque como eu estou supondo que H0 é verdade, eu vim aqui em H0 e vim, μ igual a 90. Aí, trocava esse μ aqui e botava 90. Só que aqui eu não posso fazer mais isso, porque eu não sei, se eu disser sobre H0, eu não sei mais qual é o valor de μ, pode ser qualquer coisa, desde que seja no mínimo 90. Né? Então, a gente vai ver o seguinte, né? Vamos ver que tomar o μ igual a 90, a gente pode botar aqui qualquer μ. 90, 91, 92, só não pode botar menor que 90. Então, se a gente botar μ igual a 90, que é o valor que está na fronteira de H0, a gente vai ver que faz sentido fazer isso. Por quê? Então, vamos lá. Vamos considerar a região crítica do teste com a hipótese simples H0, e aí a gente vai ter o seguinte. Então, agora, a gente vai definir o nosso alfa como sendo a probabilidade de x barra pertencer à região crítica, só que aqui, ao invés de dizer dado μ pertencente a H0, a gente vai pegar o μ da fronteira, tá? Não é a mesma coisa dizer μ pertence a H0 ou dizer que μ é igual a 90, são coisas diferentes, tá? Aqui eu tenho toda uma gama de valores de μ possíveis, que é o que está escrito aqui, e aqui embaixo não, aqui embaixo é um valor só, tá? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, ó, por hora, eu vou ignorar que aqui era μ pertencente a H0 e vou dizer, eu vou condicionar, né, essa probabilidade ao valor de μ que está na fronteira, né, que está na fronteira das duas hipóteses, que é o 90. Então, beleza, vou colocar o μ igual a 90 e vou ver o que vai acontecer. Aí, quando eu comparo, né, eu vou comparar com essa quantidade que está na esquerda. E o que ela diz? Ela diz P de x barra pertencente à região crítica, que é igual ao que está aqui, e só muda o lado direito, né? Só muda aonde eu estou condicionado. Então, aqui eu estava condicionado a μ igual a 90, e do lado direito eu estou condicionado a μ igual a μb, tá? Onde esse μb é um outro valor dentro de H0, tá? Ou seja, nesse caso, eu poderia ter, por exemplo, μb igual a 92, digamos, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou comparando o que acontece com a probabilidade do x barra pertencer à região crítica, dado que o μ é 90, com a probabilidade do x barra pertencer à região crítica, dado que o μ é qualquer outro valor, μb, maior que 90, qualquer outro valor que esteja aqui na hipótese H0, tá? Então, a probabilidade do erro do tipo 1, ela vai ser menor ou igual a alfa para qualquer que seja o μb em H0. Né? E a conclusão é que o teste é o mesmo. Esse teste é o mesmo do que esse aqui. Bom, para justificar isso, pessoal, eu só vou anotar aqui do lado, porque ficou faltando justificar, né? Por que vale essa desigualdade aqui?
Esse foi o ponto que ficou faltando. Aí eu vou anotar só para poder passar para o próximo slide, que ele tem uma figurinha que ilustra isso. Por que escreveu MB mesmo? É só porque eu não quis me comprometer com nenhum valor numérico. Aí eu coloquei uma letra qualquer para representar qualquer valor dentro de H0. Foi essa a sua dúvida? Foi, a minha internet caiu aqui, mas eu entendi. Tá, beleza. É só porque eu quero deixar bem genérico, tá? Para que valha para qualquer valor que eu escolher aqui dentro. H0. Bom, é isso. Deixa eu passar então para o próximo slide, que ele tem uma figura que vai ilustrar esse ponto. Então, aqui, pessoal, é só uma ilustração, tá bom? Então, eu vou fazer algumas suposições para a gente conseguir visualizar o que está acontecendo. Então, aqui vamos supor que cada unidade, né, cada cabo náutico, cada carga de ruptura do cabo náutico tem a distribuição normal com média μ e variância σ2. E aí, como é que a gente calcula a probabilidade do erro do tipo 1 no seguinte caso, né? Nesse caso aqui? E qual é o valor de μ0 que a gente tem que considerar? Aí, tem essas duas situações, né? Eu vou olhar primeiro para essa parte aqui da esquerda. Então, essa curva da esquerda, ela está contemplada pelo desenho em laranja. Vê se não é isso. Rejeito H0, ou seja, x barra pertence à região crítica, dado que o μ é 90. Aí, olha só, pessoal, dado que o μ é 90, né, qual é a distribuição? Aí aqui eu vou botar até em laranja também. Dado que o μ é 90, a distribuição de x barra sobre H0 é normal, cuja média é 90, e a variância é σ2 sobre n. Tá? Então, como é que vai ficar a curva do x bar, de distribuição do x bar? Vai ficar assim, centrada no 90, tá? Então, essa curva está centrada no 90 porque 90 é a média. 90 está aqui, 90 é a média. Então, beleza. A curva que eu vou usar para definir a região crítica, como eu estou, no caso, em abóbora, né, supondo μ igual a 90, vai estar centrada em 90, aí eu vou fazer o seguinte. Aí, dado que eu centrei em 90 e o meu H1 é menor menor que 90, eu vou usar a cauda da esquerda para definir a região de rejeição, tá? Então, até aqui está normal, está igual ao que a gente vinha fazendo anteriormente. Então, essa região crítica que eu marquei aqui é a região crítica do teste que tem como H0 μ igual a 90, que era o teste que a gente fazia normalmente. Tá? Então, eu vou usar o valor da igualdade, eu vou usar μ igual a 90, para definir a região crítica, que é essa região que estava aqui para a esquerda. Aí agora eu vou trabalhar com outra curva, que é a curva em azul. Né? Essa curva em azul, ela tem o seguinte, ela vai ser também a probabilidade de rejeitar H0, né? Dado que μ é igual a μb agora. Tá? Onde esse μb é um valor que eu peguei aqui, ó, μb maior que 90. Então, o que eu estou fazendo quando eu olho para a curva em laranja e a curva em azul? Essas duas curvas eu só estou comparando o que acontece conforme eu mudo a escolha, né, do valor que eu vou igualar aqui quando eu digo μ igual a 90 ou μ igual a μb. Né? Então, quando eu vou escolher o valor que eu vou tomar aqui dentro de H0, eu posso escolher 1,90 ou qualquer outro valor μb. E eu estou comparando, pessoal, o que acontece conforme você muda a escolha do valor que você vai condicionar em H0. Então, se você decidir que vai rejeitar H0, mas supondo que o μ é igual a μb, então você está nessa outra curva em azul. Essa curva em azul necessariamente está à direita da curva em laranja, porque você pegou um μb que é maior que 90, tá?
Então, é um outro valor aqui dentro. Então, esse MB, como ele é maior que 90, né, ele é o centro, o valor MB é o centro da distribuição, né, de x barra. Então, aqui, ó, vou colocar o x barra em azul, também é sobre H0, mas em azul, o H0 diz que Mi é igual a MB. Então, aqui vai entrar MB, sigma 2 sobre N. Como aqui entrou MB, quer dizer que o MB é o centro da distribuição. Então, por isso, essa distribuição ficou deslocada, né, da esquerda para a direita, né, porque agora ela vai estar centrada em MB, que é maior que 90. Aí, pessoal, eu vou manter a região crítica do teste, supondo Mi igual a 90, e eu vou ver o que vai acontecer se, na verdade, eu tiver o Mi igual a MB. Se o Mi for igual a MB, né, a área que está à esquerda, né, do valor de Q, ou seja, a área que está na região crítica, vai ficar essa área azulzinha que está aqui atrás, que é uma área bem menor, né? Então, associada a essa probabilidade de rejeição, esse seria o meu alfa laranja. O alfa laranja é essa área que está denotado nessa curva, e o alfa azul, né, ele está relacionado a essa região aqui. Então, a gente tem que o alfa em azul é menor que o alfa laranja. Aí começa a ficar engraçado, né? Porque a gente usa a mesma letra, só muda a cor, né? Mas tudo bem. Então, o que acontece? Aqui, ó, a probabilidade do erro, esse alfa é a probabilidade do erro do tipo 1. Então, a probabilidade do erro do tipo 1 fica menor, né, quando Mi é igual a MB. Ou seja, né, se eu fixo a região crítica do teste tomando H0 Mi igual a 90, ou seja, na fronteira, eu fixei essa como sendo a região crítica, né, quando eu for olhar o erro do tipo 1, o erro do tipo 1 vai ficar em função do valor de Mi na hipótese nula, né? Então, olha, fazendo com esse procedimento, o alfa em laranja é a probabilidade do erro do tipo 1 que eu fixo quando Mi é igual a 90. Esse alfa em laranja vai ser maior do que todos os alfas em azul para qualquer valor de MB que eu colocar, tá? De repente eu posso até colocar assim, ó, alfa MB, e aí a gente já fica em mente que o alfa em azul é o alfa relacionado, né, ao MB. Ou seja, se eu supuser que no H0 que o Mi é igual a 100, por exemplo, a probabilidade do erro do tipo 1 vai ser menor do que a minha probabilidade fixada na fronteira, tá? Ou seja, isso é uma abordagem que a gente chama de conservadora. Por quê? A gente pega o maior erro do tipo 1 possível, e esse é o cara que a gente vai fixar. A gente vai fixar, por exemplo, que esse alfa é igual a, sei lá, 5%. E quando a gente faz isso, né, mesmo que o Mi do H0 seja algo maior do que 90, o erro do tipo 1 vai ser menor do que 5%. Né? Ou seja, o maior erro do tipo 1 que a gente admite quando toma esse procedimento é um erro de 5%, que foi o erro que a gente fixou lá. Então, o procedimento que simplesmente ignora, né, que era aquele procedimento que a gente fazia anteriormente, que ignora a desigualdade e coloca um sinal de igual, é equivalente a esse que produz o alfa em laranja, né? Então, ele acaba produzindo um limite superior para o nível de confiança em geral do teste com hipótese nula composta, né? Então, mesmo que eu queira escrever assim, Mi maior ou igual a 90, eu vou fixar, na hora de achar a região crítica, eu vou fazer como se fosse a igualdade mesmo. Porque isso me garante que para todo Mi maior que 90, né, o nível de significância está mantido, né? Ele está mantido em 5% ou menor ainda, o que é melhor, né? Porque esse nível de significância é um erro, é a probabilidade do erro do tipo 1, tá? Então, essa volta toda que eu dei é só para justificar que o teste vai dar no mesmo teste, vai ser a mesma coisa. Mesmo que eu coloque uma hipótese nula maior ou igual aqui, na hora de fazer o teste, eu vou fixar o Mi igual ao valor que tiver escrito aqui e fazer o teste normal.
ele vai garantir que a probabilidade do erro do tipo 1 é, no máximo, o valor que eu fixei, tá? Então, só para a gente fazer esse exemplo e a gente poder prosseguir, Professor, andar adiante. Oi. eu fiquei com uma dúvida agora que eu fiquei confusa, porque na questão ele falava que a carga média, né, que aguentava era de pelo menos 90. Uhum. Aí, não é tipo, o mínimo seria menor ou igual? Porque não, porque Pelo seria menos, até pelo menos. 90, né? É. Entendi. Se Não, fosse agora eu menor ou fiquei igual, confusa seria com no o máximo. português. Não, acho Tudo que agora bem, eu tudo bem. entendi. Beleza? Beleza. Tá. Então, vamos fazer esse teste só para a gente ver que de fato é a mesma coisa, tá? E aí a gente consegue, e aí depois a gente continua com a matéria em si. Mas vamos lá. Aqui, então vou prosseguir com o teste, tá, pessoal? Eu vou colocar um alfa de 5%. Então, alfa de 5% é a probabilidade de rejeitar H0. Então, aqui, rejeitar H0, dado H0. Então, eu vou colocar rejeitar H0, eu vou rejeitar se o valor da estatística T, aí eu estou usando a estatística T porque o teste é para mim, tá? Então, que, se vocês quiserem, eu posso colocar até a distribuição da estatística T, vai ser igual a x barra menos mi sobre x barra menos mi sobre S dividido por raiz de n. Só que na estatística de teste eu já fixo quem é o meu valor de mi como sendo o mi que está em H0. Aí eu vou lá em H0 e falo assim, o mi pode ser qualquer coisa, desde que seja pelo menos 90. E o procedimento que a gente viu fala o seguinte, coloca o mi aqui como sendo o mi da fronteira, então aqui coloca 90. Tá? Isso tem distribuição aproximadamente T com n-1 graus de liberdade. Então, eu vou rejeitar H0, se eu for rejeitar H0, eu estou de acordo com o H1, que está relacionado a valores de mi baixos, ou seja, vai estar relacionado a valores de T também baixos, tá? Menores do que um certo quantio qualquer que existe, tá? Dado. Aí aqui na esquerda eu vou colocar mi igual a 90. Então, aí beleza, né? Esse n-1 vai dar quanto? Se eu tenho 20 amostras, então n-1 dá 19. Então, para eu descobrir essa probabilidade aqui, eu vou ter que pegar... então, para achar o valor de Q, eu vou ter que escrever assim, Q igual ao quantio da T, que deixa quantos por cento à esquerda? Como o teste é unilateral, então são 5%. Né? Então, ele vai deixar 5% à esquerda e o mi é igual a 90. Não, desculpa. E o número de graus de liberdade, que é o que eu tenho que botar para pegar o quantio da T, é de 19. Então, vou colocar aqui df igual a 19, lá no R. Tá? Aqui eu não... Bom, enfim, eu não argumentei muito, mas eu só peguei esse 0,05, mas pensando aqui na curva, tá, pessoal? Na curva da T. Então, eu quero que a probabilidade de T ser menor do que esse quantio Qzinho, que é essa área aqui, seja de 5%. Tá? Então, por isso eu peguei aqui e botei 5%. Tá? Mas eu, enfim, internamente eu pensei na curva e nessa área. Tá? Ser igual a 5%. Então, vamos lá para o R para a gente pegar esse valor. O valor de Q foi QT 0,05, número de graus de liberdade igual a 19. Então, esse valor deu menos 1,729, tá? Então, ok, né? Isso, com o valor de Q, eu já sei a região crítica.
Então, vou escrever aqui quem é a região crítica do teste. Ó, a região crítica fica sendo o conjunto dos valores de t que são menores do que Qzinho, ou seja, menor do que menos 1,729, tá? Então é isso. Agora eu tenho que ver se na amostra o valor que eu observei de t pertence ou não à região crítica, né? Se o valor de t está aqui ou não. Então, vamos lá, na amostra, observamos... Professor, Oi. rapidinho, eu fiquei confusa com 0,05. O 0,05 é porque eu fixei o valor de alfa como sendo 5%. A questão não fala em nenhum valor de alfa, ou talvez por distração da minha parte. Mas eu estou comentando com vocês, vou considerar o alfa como sendo 5%. Tá. Aí por isso eu botei 0,05. Tudo bem? Beleza. Tá. Então, na amostra, a gente observou o seguinte. Qual era o valor de t, né, da estatística de teste? Então, o valor da estatística de teste, que eu vou botar com um tzinho, porque agora eu estou colocando um valor numérico, vai ser x barrinha, pela mesma razão, né? Menos 90, sobre S dividido por raiz de n. Então, isso aqui vai dar... Quem é o x barrinha? X barrinha é 84,1 menos 90 dividido por S sobre raiz de n. S é 10. Raiz de n, o n é 20, né? N é 20. Então, divido por raiz de 20. E é isso. Vamos lá para o R para a gente poder calcular. Então, primeiro, no numerador, eu vou colocar 84,1 menos 90 dividido pela raiz quadrada. Vou dividir por 10 dividido pela raiz quadrada de 20. Lembrando, pessoal, tem que tomar cuidado com parêntese, tá? Eu não posso tirar esse parêntese daqui, não. Senão vai estar uma divisão tripla, vai dar problema. Tá? Então, pelo sinal aqui, eu sigo a ordem da fração maior, tá bom? A gente sempre vinha fazendo isso. Então, quando eu for dividir, eu vou dividir por tudo isso. Por 10 sobre esse QRT de 20, tá? Então, tem que tomar cuidado, não pode esquecer do parênteses. Então, o valor que a gente achou para a estatística, para o valor de tzinho, foi de menos 2,64. Tá? Então, a gente observou um valor de t que pertence à região crítica. Tem que ver. A minha região crítica diz que é t menor do que menos 1,7. Sim, né? Então, como o t pertence à região crítica, então a gente rejeita H0, tá bom? Então, ao nível de 5%, rejeitamos H0. Então, concluímos que, na verdade, né, a carga de ruptura dos cabos náuticos produzidos por essa empresa é menor do que o que ela informa, que é de 90. Né? Então, os cabos aguentam menos do que a empresa informou. Né? A gente já tinha, talvez, uma desconfiança disso quando observa um X-barra, né, menor do que o valor limite de 90 informado pela empresa. Né? É claro que para a gente saber certinho, né, a gente precisa da informação do desvio e a gente precisa saber o tamanho de amostra também. Aí, por isso, a gente faz o teste para ter uma noção se esse valor ele é possível de obter quando o Mi é igual a 90, ou seja, seria um valor incondizente, seria um valor que condiz com a hipótese de que Mi é 90, ou se ele é um valor que, sob essa hipótese, ele é muito improvável, né, de acontecer. E o que a gente descobriu é que ele é muito improvável, porque na cauda de 5%, porque aquele valor, né, de x barra, ele pertence à cauda de 5% da distribuição, que ela é limitada aqui. Então, em outras palavras, né, se o valor que eu observei de x barra igual a 84, ele é um valor que está dentro de uma região que só acontece 5% das vezes, quando suponho que Mi é igual a 90. Né? Então, sendo assim, é muito pouco provável que eu tenha observado esse valor de x barra que está aí,
supondo que a informação do fabricante está correta. Alguma dúvida, pessoal? Professor, tipo assim, quando tiver um exercício na prova no AVA, aí geralmente vai ser pra gente falar se a gente rejeita ou não H0, ou vai ter outra pergunta, tipo, qual o valor de Tzinho? Pois é, pode vir de várias formas. Eu posso perguntar qual o valor de Tzinho, pode ser até várias alternativas, né? Tipo, qual o valor de Tzinho, né, observado na amostra? Qual é a região crítica definida em termos de T? E aí depois perguntar qual é a conclusão do teste, rejeito ou não rejeito H0? Então pode vir de todas essas formas. Ou então eu posso pedir, por exemplo, qual é o p-valor do teste? E depois perguntar qual é a conclusão, rejeito H0 ou não rejeito H0? Então pode vir de várias formas. Tá? Aí no caso, quando você pergunta qual que é a região crítica, aí eu teria que botar, né? Que são valores de T menores que o Q, que aí no caso aí seria menos 1,7, né? Isso. Uhum. Tá. Quando for assim, eu devo colocar algumas alternativas, porque não dá para escrever no AVA, né? É meio ruim. É isso que eu Escrever estava no AVA pensando. intervalo. Aí eu vou colocar alternativas, tá? Tipo, a T menor do que tanto, T menor, maior do que não sei o que, menor do que não sei o que lá. Tudo bem? Tá bom, entendi. Obrigada. De nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, então a gente viu que, no final das contas, o teste com hipótese nula composta acaba sendo equivalente ao teste com hipótese nula simples, tá? Só tem essa pequena questão, né, de que esse nível de confiança de 5%, né, se eu admitir os outros valores de H0, o nível de significância de fato do teste vai ser até menor do que, vai ser limitado superiormente por esses 5%, né, por esse nível que a gente fixar aqui, né, a princípio. Então, é um teste que vai errar até menos, né, em termos do erro do tipo 1. Mas, em termos da definição do teste, da regra de rejeição, a regra de rejeição vai ser a mesma. Aí eu tenho um segundo exemplo aqui, mas eu não vou fazer ele com vocês não. Só vou fazer se sobrar tempo no final, porque eu quero falar sobre o teste de Q quadrado para as distribuições, que ele vai ser mais útil para vocês do que fazer mais um exercício. Mas se sobrar tempo no final eu faço, tá? Então, pessoal, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto e vai começar a falar sobre alguns testes com hipóteses nulas um pouco mais esquisitas, digamos assim. Um pouco mais diferentes do que a gente está acostumado a ver. O que a gente viu até agora é teste de hipótese para parâmetro, tá? Por exemplo, a gente viu o teste de hipótese para μ. Por exemplo, μ igual a sei lá, 25 versus μ diferente de 25. Por exemplo, a gente também viu o teste de hipótese para P, para proporção. Sei lá, 0,3, H1, P menor que 0,3, digamos, tá? Então, o teste sempre era para parâmetro, né? E, enfim, tem outros também que eu passei direto com vocês, mas a gente também pode fazer teste para sigma 2, né? Para variância populacional. Então, sigma 2 igual a, digamos, 1 versus H1, sigma 2 diferente de 1. Mas sempre era para valores numéricos. Tá? Só que isso não é uma regra, tá, pessoal? A gente pode fazer teste de hipóteses para várias coisas que são diferentes de valores numéricos, né, de parâmetros. Então, vai existir teste de hipótese que serve para testar se a distribuição é normal ou não. Vai ter teste de hipótese para verificar se duas variáveis são independentes ou não. Um teste de hipótese para verificar se a distribuição que eu estou dizendo que a variável aleatória segue é aquela distribuição mesmo ou se não é. Então, tem toda uma gama imensa de testes de hipótese para coisas que não são necessariamente valores numéricos, né? Então, talvez a melhor forma de eu ter introduzido o teste de hipóteses lá no começo é os testes de hipótese, eles testam afirmações, e é bem geral assim, afirmações. E o que a gente tem visto até agora são afirmações sobre parâmetros, né? Uma afirmação sobre μ, afirmação sobre P, afirmação sobre sigma 2,
O que agora a gente vai afirmar, o que a gente vai ver na aula de hoje, é se uma variável aleatória que a gente está tomando tem uma certa distribuição que a gente pré-especificou ou não, tá? Então, esse é o que a gente chama de teste Q-quadrado para distribuições. Tem gente que chama também de teste de aderência, né? Teste Q-quadrado de aderência. Quando eu falar aderência, quer dizer aderência a uma distribuição, quer dizer, X se adere à distribuição que eu especifiquei, tá? Vamos ver com mais detalhe o que isso quer dizer. Então, a finalidade é essa. É testar se X, né, que são as minhas observações, tem uma certa distribuição discreta pré-especificada, tá? Essa distribuição, aqui eu coloquei discreta, tá, pessoal? Mas a gente pode fazer para variável contínua, mas a gente tem que discretizar. Lá na frente eu comento um pouco mais sobre como fazer isso, tá? Não é o melhor método, mas é um método possível, tá? Ele vai servir em alguns casos. Quando a variável é contínua, que eu digo. Quando é discreta, não. Discreta é ok, serve. Sem maiores problemas. Então, vamos ver um exemplo, tá? Então, vamos supor que a gente observe a seguinte tabela de frequências absolutas para a variável x, baseada numa amostra de tamanho 100. Então, eu fui lá, coletei minha amostra que tem tamanho 100, e essa amostra tem 3 classes, tá? A classe 1, a classe 2 e a classe 3. Essas classes, pessoal, são classes quaisquer, tá? Então, eu posso pensar, por exemplo, que eu estou olhando para, não sei, 3 candidatos numa eleição qualquer, né? E eu só pergunto, ou então 3 classes, né? Por exemplo, candidato 1, candidato 2 e indeciso, ou não sei, ou nulo, enfim, todo o resto, né? Então, vamos pensar com esse exemplo em mente. Então, a pesquisa foi lá e olhou para 100 candidatos, e aí para 100 eleitores, 26 declararam voto no candidato 1, 16 no candidato 2 e 58 se abstiveram ou falaram que não vão votar, que, enfim, vão votar nulo, ou qualquer outra coisa que não seja votar nos 2 candidatos que tem lá no segundo turno. Então, vamos lá. Bom, e aí, essa foi a tabela observada, tá, pela pesquisa, e aí a pergunta que fica é, será que a distribuição de X é dada por essa distribuição aqui? Então, essa é uma pergunta que a gente pode se fazer, né? Aí aqui, pessoal, da onde veio esses valores, né? 25, 25 e 50%. Veio na minha cabeça. A gente pode fixar qualquer frequência que a gente quiser aqui, tá? E lá na frente a gente vai ver uma aplicação lá com o Hardt-Weinberg, que dependendo da escolha que a gente faz aqui, a gente acaba caindo num teste que serve para ver se a população de interesse está no equilíbrio de Hardt-Weinberg ou não. Tá? Mas vamos tomar esse exemplo que, por alguma razão, eu quero testar, a minha conjectura inicial é de que essa variável aleatória que eu estou olhando com essa tabela de frequências aqui, né, a minha hipótese é de que, na verdade, as frequências relativas de X são esses valores, né? 25% para o candidato 1, 25% para o candidato 2, e os outros 50% indeciso, não vai votar, ou o que quer que seja, tá? Então, essa é a minha distribuição hipotética, tá? Então, eu não sei se está claro, mas, de repente, formulando as hipóteses aqui, fica mais fácil de ver. A minha hipótese H0 é a seguinte, é de que X, que é a minha variável de interesse, segue uma distribuição, esse CAT aqui quer dizer de categórica, tá? Então, uma distribuição categórica cuja probabilidade da primeira classe é 0,25, a segunda classe também tem probabilidade 0,25 e a terceira classe tem probabilidade 0,5, tá? Então, é isso que eu digo quando eu quero falar assim, a X tem distribuição categórica com essas categorias. E, em H1, a minha hipótese é de que, na verdade, a distribuição de probabilidade de X é diferente dessa categórica que eu estou supondo, tá bom? Bom, aí, pessoal, não sei se está claro, mas talvez uma pergunta que surge é a seguinte. Professor,
Por que que eu tenho que fazer o teste? Porque se eu fiz aqui a minha tabelinha com base na amostra, não segue essas proporções aqui, né? A proporção aqui é de 0,26, a proporção aqui é de 0,16 e a proporção aqui é de 0,58. Então, não deu essas proporções aqui. Então, por que que eu vou perder tempo fazendo teste? Não seria trivial que a distribuição de x não é essa distribuição aqui de baixo? Porque quando eu fui lá na amostra, eu cheguei nessa distribuição? É uma... É uma dúvida válida, mas a gente tem que pensar o seguinte, né? Isso aqui, essa tabela foi obtida com base numa amostra. Então, existe uma probabilidade por trás, né, para cada uma dessas classes. Se a gente pensar, de novo, no termo das eleições, né, existe um percentual de eleitores que vai votar no primeiro candidato, existe um outro percentual que vai votar no segundo, e existe um outro percentual na população inteira que não vai votar nenhum nem outro. Então, você tem um valor lá, que é o valor de probabilidade populacional relacionado a cada uma das classes. Quando a gente colhe uma amostra, vem um valor aleatório, né? Esses 26 aqui não quer dizer que na população 26% dos eleitores vão votar no candidato 1. Não quer dizer isso. Isso foi o que eu observei na amostra. Tá? Então, olha, o que precisa ficar claro é que existem duas coisas. Existe um mecanismo gerador de observações para a amostra, que aqui a minha hipótese H0 é de que esse mecanismo gerador tem essas probabilidades aqui de baixo, ele vai gerar eleitores na amostra para o candidato 1 com probabilidade de 25%, vai gerar eleitores para o candidato 2 com probabilidade de 25%, e com o restante, né, de 50%, ele vai gerar eleitores que não vão votar em nenhum dos dois. Tá? E aí, quando eu coleto a minha amostra, naturalmente, pessoal, vai vir uma proporção diferente da proporção hipotetizada, né? Qualquer que seja ela, mesmo que eu consiga ir lá na população e saber a proporção de votantes, mesmo que eu espere o dia da eleição e veja qual o percentual de votos que cada candidato tem, né, o valor que eu vou coletar na minha amostra para olhar não vai bater com aqueles valores, com aquelas proporções, não vai bater porque tem uma aleatoriedade. Tá? Então, o ponto-chave aqui é o seguinte: eu reconheço que eu nunca vou observar na amostra a frequência relativa que eu fiz na minha hipótese H0, mesmo que eu colete toda a população e ache essas frequências relativas na população inteira, quando eu for coletar minha amostra vai vir algo diferente. E a questão é a seguinte: será que essa diferença que eu observei, né, nessa distribuição de probabilidades aqui de baixo, em comparação com essa daqui, que é a hipotetizada, será que essas diferenças são pequenas ou será que elas são grandes? Se forem diferenças pequenas, né, a minha conclusão é de que eu não tenho evidências contrárias à minha hipótese, né? Ou seja, eu devo ter observado essas diferenças, essas flutuações pequenas nas proporções por uma mera aleatoriedade, né? Por uma aleatoriedade ao redor da hipótese nula que eu tomei. Agora, se essas distribuições, se essas frequências relativas forem drasticamente diferentes das frequências que eu hipotetizei, então não, aí a minha hipótese deve estar errada. Né? Se eu tomei essa hipótese aqui e eu observei 90% na classe 1, 5% na 2 e 5% na 3, aí está drasticamente diferente dessa tabela de frequências relativas. Então eu devo rejeitar H0 nesse caso. Tá? Tudo bem, pessoal? Deu para entender o raciocínio? É basicamente comparar distribuições, né? Como a gente vinha comparando, a gente olhava aqui nesse caso, a gente olhava para x barra. Se o x barra desse próximo de 25, por exemplo, 24,7, é claro que tem que fazer o teste, tá? Não basta comparar e sair afirmando, né? A gente teria evidências inicialmente de que parece que eu não vou rejeitar, né? Parece que o x barra ser igual a 24,7 está ok com Está próximo dessa hipótese de que minha é 25. Tá? Enquanto que se o x barra que eu observei fosse igual a, sei lá, 9,2, aí a gente... Né, claro que também, de novo, tem que fazer o teste, mas aí agora a diferença é bem maior. Tá? Então,
a minha tendência inicial é, antes de fazer o teste, eu vou achar, bom, talvez eu já rejeite H0. Mas, enfim, eu tenho que fazer o teste. Tá? Agora, pessoal, então, a ideia é essa, é comparar as frequências relativas na amostra com a frequência relativa hipotetizada, né, em H0. E aí, se for drasticamente diferente, eu vou rejeitar, senão eu não rejeito. Deixa eu voltar aqui, acho que eu vi uma pergunta. Esse CAT é categoria, na verdade é categórica, tá? É distribuição categórica, tá? Bom, então vamos lá, pessoal. Vou continuar aqui com a construção do teste. Então, aí, como é que eu procedo, então, para fazer o meu teste de hipótese? Então, o que eu vou fazer vai ser anotar quais são as frequências observadas, que era a tabelinha que eu já fiz ali, e as frequências esperadas sob H0, tá? Então, quais são as frequências esperadas sob H0? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui e colocar aqui do lado, porque aí a gente consegue comparar sem precisar ficar copiando e colando. Beleza. Aqui eu vou deixar essa tabelinha, porque a gente vai poder sempre voltar para usar como referência. Ok. Vamos lá. Então, quais são as frequências esperadas sob H0? Então, sob H0, a minha distribuição é categórica com essas probabilidades aqui. Então, se a probabilidade da classe 1 é de 25% e eu observei uma amostra de tamanho 100, a frequência que eu esperaria, se H0 fosse verdade, né, é de 25 para a classe 1. Né? Então, olha, a frequência esperada, que eu estou denotando como 1, porque é da primeira classe, foi 25, tá? Da mesma forma, né, o que eu espero na classe 2 é 25 também, tá? E na classe 3 eu vou esperar 50 observações, tá? Porque aqui o meu N é igual a 100. Tá? Então, essa é a primeira etapa, é anotar qual é a frequência esperada, né, supondo H0 verdade. Então, a frequência esperada supondo H0 verdade é 25, 25, 50. E aí eu vou comparar com a frequência observada da amostra. Aqui foi 25, 25, 50. Então, eu tenho que comparar essas diferenças aqui, tá vendo? Para ver se os valores estão próximos uns dos outros ou não. Então, eu vou comparar os esperados com os observados. Então, as frequências observadas na amostra são O1, O2 e O3, 26, 16, 58. E aí a pergunta que fica é, será que a divergência observada entre esse vetor de observados que tem o O1, O2 e o O3, são esses valores numéricos, né? 26, 16, 58, e o E1, que é 25, 25, 50, se dá por uma mera aleatoriedade no processo de amostragem, ou seja, estamos de acordo com H0, ou será que de fato temos a distribuição categórica diferente, de X, né, sendo diferente da que eu hipotetizei, caso esse em que eu estou favorável a H1. Tá? Então, como é que a gente vai fazer para conduzir o teste? A gente vai fazer o teste usando a estatística Q2. Tá? Como é que é definida essa estatística Q2? Ela é definida como somatório dos observados menos esperados ao quadrado, ou seja, eu vou tomar essas diferenças aqui e vou elevar ao quadrado. Então, vai ser O menos E ao quadrado. Né? Só que essas diferenças, pessoal, elas são diferenças relativas. Tá? Elas são diferenças ao quadrado relativas ao que eu espero. Então, ó, nesse primeiro termo, vai ser 26 menos 25 ao quadrado, que vai dar 1 ao quadrado, 1.
Então, vai ficar 1 sobre 25. Então, ó, deixa eu colocar aqui os três termos, né? Então, eu tenho O1 menos E1 ao quadrado sobre E1. Isso deu 1 ao quadrado sobre 25, que é 1 sobre 25. O segundo termo é O2 menos E2 ao quadrado sobre E2. Isso aqui vai dar 16 menos 5, que dá menos 9, né, ao quadrado, então vai dar 9 ao quadrado, sobre E2, que é 25. E o final é O3 menos E3 sobre E3, tá? Então, aqui vai dar 8 ao quadrado sobre 50. Tá? Então, a minha estatística de teste vai ser a soma desses três valores. Então, na minha amostra, essa estatística de teste vai dar 1 sobre 25 mais 81 sobre 25, porque eu peguei esse, calculei 9 ao quadrado, e aqui embaixo mais 64 sobre 50. Alguma dúvida, pessoal, na fórmula do Q2 e como que eu calculo? Deu para entender, né? Então, vamos lá. Aí tem um pequeno detalhe, né, que eu anotei aqui, que é o K, que é o valor que está em cima do somatório, ele diz quantos termos vão aparecer, né? Porque eu estou somando indo de 1 até K. No caso, o K é o número de classes, tá, pessoal? E nesse exemplo, era igual a 3, porque eu tinha 3 categorias, a categoria 1, a 2 e a 3. Então, por isso, o meu somatório tem 3 termos. Tá? Bom, deixa eu apagar mais algumas Ô, coisas. professor, existe algum limite máximo ou mínimo de número de classes para você fazer isso? Não, pode fazer com qualquer quantidade de classes. Tá? A única coisa é que você não pode, é que essas observações, a quantidade de observações em cada classe não pode ser muito pequena e você não pode ter muitas classes com zero, por exemplo, porque aí o teste não vai dar certo. Essa é a única restrição. Então, você escolhe quantas classes vão ter. Na verdade, nem sempre você escolhe, porque depende do que você está testando. Né? Nesse caso, só tem 3 classes, né? Porque estou supondo que é uma situação de segundo turno em eleição, então só tem 3 classes mesmo, que são 3 observações possíveis. Mas em um caso que você esteja testando, por exemplo, que a sua distribuição é Poisson, a Poisson tem infinitos valores possíveis, né? Pode ser 0, 1, 2, 3, até mais infinito. Então, no caso da Poisson, você vai fazer um corte. E você vai e você vai pegar a sua última classe, vai ser, digamos, de 5 para cima, né? De 6 para cima, de 10 para cima. Você tem que definir as classes para conseguir fazer o teste de hipótese, tá? Então, só tem que tomar cuidado para isso, para que você não coloque. Se você está numa situação em que você determina quantas classes são, né, por exemplo, no caso de ser uma Poisson e tem infinitas classes, você tem que truncar em algum lugar, mas você vai truncar em um lugar onde não vai ter um monte de zeros, tá? Onde não vai dar um monte de zeros. Se a minha variável eu observar valores até o 5, né, então na hora de botar a classe, eu vou colocar, a minha última classe vai ser 5 mais infinito, por exemplo. E todas as outras classes não vão estar agrupadas. Vai ser 0, 1, 2, 3, 4. E a última classe vai ser a classe do 5 até o mais infinito, que eu vou englobar todas as observações. Tudo bem? Tudo bem, professor. Obrigada. De nada. E é nesse sentido que eu tinha falado que o teste também serve para testar para variáveis contínuas, né? Mas aí você vai ter que discretizar. Por exemplo, a gente pode usar esse teste para testar se uma distribuição é normal ou não, por exemplo. Dá para fazer isso. É normal uma distribuição contínua, não tem classes definidas, mas a gente pode fazer, desde que... mas aí, enfim, não é tão indicado, mas dá para fazer. A gente vai ter que dividir as classes. Então, a gente tem que fazer várias classezinhas e teria que fazer algo assim, né? Se eu quiser fazer com uma normal. Então, eu viria aqui, colocaria, digamos, essa é a classe 1,
Aí dividiria talvez aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes. C1, C2, C3, C4, C5 e C6. E aí eu veria, né? Eu calcularia essa área, seria a proporção que eu colocaria na primeira classe. Essa área, a proporção na segunda classe. Essa área na terceira, tá? E assim sucessivamente, até pegar todas as classes, tá? A gente consegue fazer isso com R, né, pessoal? Porque no R a gente tem essas áreas aqui, né? São só as probabilidades mesmo. A gente define um intervalo para definir a classe e aí coloca as probabilidades referentes a cada classe, né? Então é uma forma de fazer. Essa é uma forma um pouco mais, talvez é um pouco meio que força bruta, né? Porque o que a gente está comparando são só 6 classes, né? Então, a gente estaria comparando com algo assim, né? Olhando um histograma com 6 barrinhas, né? Então, a gente só está olhando para 6 classes. Mas dá para fazer, dá para fazer. Tem outros testes que são um pouco mais robustos, mas também dá para adaptar para fazer para distribuição contínua. Tudo bem, pessoal? Deu para entender o escopo do teste, como é que ele funciona para diferentes casos? A gente só não viu como é que a gente, de fato, faz o teste e termina, né? Ficou faltando esse ponto. Eu vou apagar, então, esses valores numéricos, só para a gente poder se concentrar mais na curva, tá? Professor, só uma pergunta rápida. Ah, Tipo, você tem a amostra ali que você calculou, que foram 26 no candidato 1, 16 no 2, etc. E aí embaixo tem os do 25% e 50%. Aí eu fiquei só confusa, tipo, da onde sai isso? Tipo, eu não sei se deu para entender o que eu tô querendo dizer. Sim, sim. Deu para entender. Sai da cabeça da pessoa que está formulando o problema. Então, assim, no caso aqui, eu coloquei esses valores só para ilustrar mesmo, né? Porque a gente tem que ter uma distribuição de base para poder comparar. Então, vão existir casos em que a distribuição de base tem uma interpretação especial. Por exemplo, nesse caso de eleição talvez não seja o ideal, porque a gente poderia pensar assim, ó, esse é um caso em que tem empate, né? O candidato 1 e o candidato 2 estão empatados. Só que é um caso específico, né? É um caso que diz assim, eles estão empatados, mas estão empatados com 50% de nulos e brancos, né? Então, se eu variar, ficar mudando o valor aqui de nulos e brancos, eu também consigo formular outras situações de empate. Então, nesse caso específico, essa distribuição ela não é das melhores, esse caso de exemplo não é dos melhores, porque eu só englobo um tipo possível de empate. Tá? Mas a gente podia ter outros problemas. A gente podia ter um problema que era no seguinte sentido. Vamos supor que a gente está olhando para uma população de uma certa espécie de animal, digamos. E aí a gente está olhando para 3 regiões do território. A gente poderia fazer assim. Então, a gente tem um território lá qualquer, natural, onde a gente encontra aquele animal, e a gente dividiu aquele território em 3 partes. Aí a gente pode, de repente, se perguntar, né, será que os animais se distribuem nesses três subterritórios de forma igual ou de maneira uniforme? Aí, nesse caso, se esse for o meu interesse, aí eu vou escolher um H0 que seja compatível com a minha hipótese, né? Então, aqui eu colocaria 0,33, 0,33, 0,33. É claro, não vai dar 1%, mas enfim, não vai dar 1 de probabilidade, mas é só eu colocar mais casas decimais que eu chego tão perto de 1 quanto eu quero. Então, vai depender do que você quer retratar. Se eu quiser retratar, nesse caso dos animais, uma escolha uniforme, aí o meu teste seria os animais se distribuem uniformemente por esses 3 terrenos, né, por essas 3 regiões. Essa seria o H0, e o H1 significa que a distribuição dos animais é não uniforme. Tá? Então, vai depender do que eu quero traduzir em termos biológicos, né, ou então em termos práticos. E é isso que motiva a escolha das probabilidades que aparecem aqui. Tudo bem? Acho que sim. Tipo, quando você vai fazer um teste desse, aí você faz
que você fez, de 0,33 antes de você coletar a amostra? Isso, antes de coletar a amostra. Entendi. Tá? Deu para entender. Beleza. Tá? Então, vão ter outras situações em que a frequência relativa esperada vai ser diferente. No caso de Hardy-Weinberg, a gente vai ver que vai ter uma frequência esperada lá, para cada uma das proporções alérgicas, né? Tipo a razão AA, ou AB, ou BB. E não vai ser uniforme, tá? Mas a gente pode usar isso para fixar o que a gente espera da proporção genotípica, né? Eu acho que é assim que fala, para cada um dos genótipos possíveis. Então, aí a gente vai comparar se o que a gente observou está próximo do que a gente espera, por uma mera questão de aleatoriedade no sistema de amostragem, ou até mesmo, né, do ponto de vista da população inteira, né, não necessariamente ele vai seguir exatamente a frequência que a gente espera, mesmo na população toda, porque tem aleatoriedade no processo de cruzamento, blá, 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 tá? Mas, enfim, aí o que vai acontecer naquele caso é que vai mudar a frequência relativa esperada, tá? Mas sempre tem essa questão, a gente tem que escolher a frequência relativa para H0 que represente alguma característica ou alguma sentença que a gente quer testar do ponto de vista prático. Tudo bem? Tudo bem. Bom, então vamos terminar de fazer o teste, pessoal, para a gente ver logo o exemplo lá do Hardy-Weinberg. Então, ficou faltando só definir como que a gente vai terminar de fazer o teste. A gente já definiu quem é a estatística de teste, já definiu como calcula, eu mostrei aqui nesse exemplo como é que faz o cálculo. Agora a gente precisa olhar para a distribuição da estatística de teste sobre H0. Tá? Então é isso que eu vou colocar aqui. Eu vou deixar aqui um espacinho branco que a gente consegue escrever. Bom, então, pessoal, dá para mostrar que o Q2 tem distribuição Q quadrado. É uma distribuição nova que a gente até agora não tinha visto, e que se chama Q quadrado. Essa letra aqui se chama Q, essa letra que parece um X assim, chama Q, e o quadrado porque tem um quadrado em cima, né? Q quadrado porque ele é formado a partir de quadrados. Tá? Então, por isso se chama Q quadrado. E a Q quadrado, ela tem como parâmetro, é tipo a T, que tem graus de liberdade como parâmetro. Tá? Então, aqui, graus de liberdade. Então, a Q quadrado tem seus próprios graus de liberdade e é igual a T, que tem, também tem graus de liberdade. Tá? Então, e como é que é o gráfico, né, dessa distribuição? A primeira coisa que a gente nota é que a distribuição Q quadrado, eu coloquei aqui o gráfico, né, de uma certa distribuição Q quadrado para um determinado número de graus de liberdade. Aqui eu não especifiquei, mas, enfim. A primeira coisa que a gente nota é que não tem um valor negativo. Não tem como uma Q quadrado resultar em valores negativos. Faz sentido, né, pessoal? Por quê? Porque é uma soma de quadrados, ou seja, de valores positivos ou iguais a zero, dividido por EI, que é o que a gente espera numa tabela de frequências. E a gente não pode esperar nada negativo numa tabela de frequências. Né? Ou a gente espera zero, ou a gente espera algo positivo. Então, aqui é positivo e aqui embaixo é positivo também, então mais com mais dá mais. Então, cada termo desse aqui vai ser sempre positivo. Logo, aqui quadrado vai ser sempre com valores positivos, né? Esse valor da estatística de teste sempre vai dar positivo. Então, isso está refletido na curva de densidade dessa distribuição Q quadrado. Né? Então, a curva de densidade também está limitada nos positivos. E essa distribuição ela é assimétrica, tá, pessoal? Ela é assimétrica. Ela não tem limite superior aqui, ela pode resultar em qualquer valor da Q quadrado, né? E ela é assimétrica e sempre positiva. Tá? Assimétrica e positiva. E ela não tem limite superior. Tá? No R, como é que a gente obtém Q quadrado? Né? No R, a Q quadrado é decodificada como X, tá? Chi square. Então é X, tá? CHISQ. Então, beleza. A Q quadrado é obtido assim. Então, se eu quiser o quantil da Q quadrado, eu vou pedir Q risc.
Se eu quiser probabilidade acumulada à esquerda, eu vou pedir P, QISC, no R, tá? E assim sucessivamente. Então, é só a decodificação que é diferente. E aí, pessoal, quando é que eu vou rejeitar H0? Como é que eu defino, né? Então, lá no meu teste, eu vou adotar um nível de significância alfa, certo? E aí eu vou definir que eu vou rejeitar H0, né, se eu cair na cauda da Q quadrado com aquela área alfa que eu prefixei. Então, isso vai definir um quantil Q quadrado S, Q quadrado superior, acima do qual, né, acima dele, eu vou rejeitar H0 no nível de significância alfa. Tá? Então, estou dizendo o seguinte, ó, vou rejeitar H0 se o valor de Q ao quadrado, que é esse valor aqui dessa estatística, for grande, né? E a gente tem que fazer verificação, a gente tem que verificar, faz sentido rejeitar quando Q é grande? Vamos olhar para a formulação de Q para entender. Quando é que esse Q quadrado, quando é que o Q quadrado vai ser grande? Vai ser grande quando a diferença entre O e EI for grande, certo? Se essa diferença for muito grande, aqui essa diferença vai estar para cada classe, tá? Então, para cada classe eu vou observar as diferenças. Então, ó, quando eu tenho classes muito diferentes, o observado do esperado, como por exemplo, talvez essa daqui e essa daqui, eles geram valores mais elevados para essa diferença daqui, né? Então, está fazendo sentido, né? Eu estou rejeitando quando Q é grande, porque quando Q é grande é porque a diferença entre pelo menos um dos OIs e um dos EIs foi muito grande. Se essa diferença é muito grande, então eu estou de acordo com o H1, ou seja, a classe que eu devo ter, né, a probabilidade para cada classe não condiz com o que eu observei de fato, né, em termos de proporção na amostra, tá? Então, a gente sempre vai rejeitar, nesse tipo de teste, a gente sempre vai rejeitar se o Q2 for alto, se o valor de Q2 for grande. E o que define se o Q2 é grande ou não é exatamente esse quantil Q quadrado S aqui. Né? É exatamente esse valor que é o quantil de probabilidade. E o número de graus de liberdade, pessoal? Como é que eu calculo? Bom, o número de graus de liberdade, que aqui está como K menos 1, ele é igual a 1 a menos do que a quantidade de termos. Então, se eu tenho 3 termos, aqui eu vou ter uma Q quadrado com 2 graus de liberdade, tá? Na verdade, o número de graus de liberdade, ele vai representar um número de parâmetros livres. Como assim parâmetros livres? Lembra que o que eu estou comparando são distribuições de probabilidade. Então, eu estou comparando um P1, um P2 e um P3 indiretamente. Tá? Eu estou comparando no nível das frequências, mas a fundo, né, o que eu estou comparando são as probabilidades. Então, eu tenho os parâmetros livres, P1, P2 até PK. Nesse caso, são 3 parâmetros, né? Mas esses 3 parâmetros não são parâmetros totalmente livres. Por quê? Porque se eu sei o P1 e sei o P2, o P3 não está livre para variar como eu quiser, né? O P3 só pode ser igual a 1 menos P1 menos P2, não é isso? Então, na verdade, eu só tenho 2 parâmetros livres, que é, digamos, o P1 e o P2. Por quê? Se eu sei o valor do P1 e o P2, o do 3 não está livre. O 3 só pode ser um valor específico. Tá? Então, na verdade, o número de graus de liberdade da Q quadrado é o número de parâmetros livres no modelo. Ou seja, de quantas probabilidades eu tenho livres para variar. Aqui eu só tenho 2, porque se eu tenho essas 2 aqui, a terceira já está determinada. Então, em geral, se eu tenho K classes, quantos parâmetros livres eu vou ter? Vou ter K menos 1, né? Porque uma vez que eu tenho os primeiros K menos 1 classes, a última classe que falta vai ser 1 menos as probabilidades anteriores, tá? Isso aqui vai ser importante, porque quando a gente for falar do Hardy-Weinberg, a gente vai ter que olhar para isso. A gente vai ter que olhar para quantos parâmetros livres vão existir. E aí vai ser ligeiramente diferente. Então, se a gente retornar ao exemplo, né, aí aqui eu coloquei a expressão, né, do cálculo, que foi
26 menos 25 ao quadrado sobre 25, 16 menos 25 ao quadrado sobre 25, 58 menos 50 ao quadrado sobre 50. Se fizer a conta, vai dar 4,56, tá? Lá no R a gente consegue fazer essa conta muito facilmente. Portanto, né, como é que a gente conduz o teste? A gente pode fazer o teste usando o p-valor, por exemplo. Então, para fixar, né, o que é o p-valor? P-valor é a probabilidade de observar para a estatística de teste algo que é mais extremo do que foi observado de verdade. Então, o que eu observei foi Q2 igual a 4,56. Então, o p-valor é a probabilidade de observar algo mais extremo do que o que eu observei na verdade, tá? E aqui o sinal é de maior, pessoal, porque o que é mais extremo é de acordo com H1. E o que está de acordo com H1 é essa região à direita, tá? Da cauda à direita. Então, por isso aqui o p-valor é p de q ao quadrado maior do que 4,56. Tá? E aí, como é que eu calculo isso, pessoal? Bom, aqui eu já sei que sobre H... Ah, ficou dizendo que era dado H0. É importante eu botar dado H0. Então, como é que eu vou fazer o cálculo dessa probabilidade? Vai ser 1 menos, né? Então vai ser 1 menos P de Q ao quadrado menor ou igual a 4,56 dado H0. Tá? E aí, bom, como Q quadrado tem distribuição Q quadrado, né? Então eu vou fazer 1 menos Pquisk de 4,56, que é o contínuo, com quantos graus de liberdade? O número de graus de liberdade é igual a n menos 1, que é 2. Tá? Então, se a gente for fazer aqui no R, o p-valor vai resultar em 1 menos p chi-square. Qual é o valor da estatística de teste? É 4,56. O número de graus de liberdade é igual a 2. Então, deu 10,22%. Então, ó, o p-valor deu 10,22%, e ao nível de 5%, a gente tem o p-valor maior do que alfa. Né? Então, como o p-valor é maior do que alfa, a gente não rejeita H0. Né? Lembra que a gente só rejeita H0 se o p-valor for pequeno? Então, isso quer dizer que a amostra coletada não deu evidências contrárias à hipótese de que a distribuição de x é diferente dessa daqui, que foi hipotetizada. Né? Então, a conclusão é a seguinte: apesar da gente ter observado algumas diferenças aqui nas frequências, né, tudo bem, que de 26 para 25 não foi muita diferença. Né? De 16 para 25 já foi uma diferença maior, e de 58 para 50 também. Mas, ainda assim, né, como o p-valor foi elevado, né, foi maior do que o alfa de 5%, que deu 10% aproximadamente, então a amostra ela não nos deu evidências contrárias à hipótese nula. Né? Ou seja, essas diferenças que eu observei na amostra não são diferenças incondizentes com a hipótese nula. Tudo bem, pessoal? Da onde surgiu o alfa 5%? O alfa de 5% é de interesse da pessoa que está fazendo o teste. Né? 5% é um valor que se convencionou, né? Então, tipicamente, a gente usa aí nos artigos como nota de como um valor de corte, né? Simplesmente o valor que as pessoas mais usam, que é de 5%. Mas qualquer valor pequeno serve. 5%, 2%, 1%, vai depender muito da aplicação em si, né, que a gente está tomando. Um p-valor de 10% é indiscutivelmente alto. Então, com um nível de 10%, a gente não consegue argumentar que vai rejeitar H0 em caso nenhum. Tá? Só quando o p-valor dá menor do que 5%, ou próximo de 5%, é que a gente consegue dizer que, de fato, a gente deve rejeitar H0. Tá? Esse nível de 10% é um nível bem alto.
Mas é só um costume mesmo, as pessoas se acostumaram a colocar uns 5% um valor de corte, mas isso, né, pessoal, isso não é uma coisa, como posso dizer, isso não é uma coisa, não é uma lei que digamos, eu calculei meu p-valor igual e deu 5,1%. Aí pronto, aí você vai falar, então não posso rejeitar H0. Não, depende, você informar do p-valor, a pessoa vai tomar a sua decisão. Eu vou tomar minha decisão consciente de que o p-valor é igual a 5,1%, ou é igual a 5,02%, e aí rejeitar H0. Então, assim, depende muito, né? Mas, na maioria dos artigos em si, o valor de comparação costuma ser de 5% para rejeitar. Tá? Falta pouco tempo, pessoal, então não vou falar de Hardt-Weinberg hoje. Eu vou deixar para comentar isso com vocês na aula de amanhã, tá bom? Não é muita coisa, mas, enfim, eu acho que é interessante e vale a pena comentar com vocês. Aí, na aula que vem, eu vou sugerir, né, para vocês darem uma lida nesse artigo, dessa pessoa, Graffelman e Wave, que fala sobre o princípio de Hardt-Weinberg quando a gente considera alelos no cromossomo X. A diferença é que no cromossomo X tem o macho não tem 2 cromossomos X, né? Então tem uma certa diferença aí. É uma forma um pouco diferente de fazer de levar em conta a equação de equilíbrio de Hardt-Weinberg. Então lá no artigo eles vão discutir mais os pontos do que acontece como você deve proceder com a verificação da equação de equilíbrio quando você fala do cromossomo X. Eu não sei, eu não tenho conhecimento para dizer assim, tipo, o que muda, né? Eu não consigo entender muito bem, eu não tenho a base. Mas eu peguei o exemplo em que ele compara, né, o caso usual da literatura, que é desconsiderar os machos completamente, considerar só as fêmeas. Eles fazem um novo teste, consideram também os machos, né, para olhar na equação de equilíbrio. Eles fazem aqui uma argumentação lá, mas eu não entendo muito bem. Aí a gente vai olhar na aula que vem, né, o caso do teste considerando só as fêmeas. O teste considerando só as fêmeas é fácil de ver, né, funciona normalmente, como as proporções lá das contagens genotípicas, e a gente usa as mesmas formulinhas, então não muda muito, né? Então a gente vai ver esse caso. Aí eu recomendo, se vocês puderem, pessoal, não é um artigo muito longo, vale a pena dar uma lida pelo menos na introdução, que a introdução não tem muito statistics, né? É mais a parte da biologia mesmo. Que aí na aula que vem eu comento um pouco. São só 2 slides, coisa rápida, mas a gente vai ver mais especificamente da onde saem os valores da tabela, né? Ele informa lá. E aí acho que com isso vocês conseguem entender, né? E quando tiverem que ler artigos que fazem testes de hipótese, vocês vão saber entender melhor o que significa as tabelinhas. Então, vou mostrar para vocês como é que a gente calcula, né, os p-valores no caso dessa coluna aqui de fêmeas, por exemplo. Então, aqui, olha, ele fez todos os p-valores e esses p-valores foram obtidos através dos valores das frequências genotípicas, né? Então, nota, aqui é a classe 1, aqui é a classe 2, aqui é a classe 3, tá? Então, olha, aqui são as frequências que ele observou, e eu vou mostrar para vocês como é que faz a conta para chegar nesses valores daqui quadrado, e a gente vai ver que cai como um caso particular do que a gente acabou de ver aí, que era o teste para comparação de distribuições, né? O teste de hipótese para distribuições, tá? Mas isso a gente vê na aula que vem, tá bom, pessoal? Então, ó, a referência é essa daqui. Depois eu vou colocar o artigo lá no Classroom, que aí quando vocês tiverem um tempo, dá uma lida. Mas pode ler só a introdução, que eu acho que a introdução dele é bem... ele fala bastante mais do ponto de vista biológico mesmo. A partir da segunda sessão é que ele vai começar a falar sobre os testes de hipótese, né? Mas, enfim, eu acho interessante. Depois a gente comenta mais sobre o artigo, mas se tiverem tempo, é legal que vocês deem uma lida. Bom, então é isso, pessoal. A gente se fala na aula que vem, amanhã. E é isso. Aí eu vou ver se eu consigo colocar lá os exercícios do AVA para a parte de teste de hipótese. Tá bom? Então, falou, pessoal.
A gente se vê amanhã. Boa aula aí para vocês.